Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Não desista, não desista. Deus está aí nesse exato momento, quando você pensa que não há mais jeito, mas não há mais forças. Deus está renovando as suas forças, te colocando de pé, porque é Ele que coloca-nos de pé. Ele ainda diz: a única coisa que vai te fazer ajoelhar não são os homens, mas é o próprio Deus. E o Senhor ainda diz: nós precisamos estar de joelhos diante de Deus para estarmos de pé diante dos homens. Eu me lembro de uma certa vez que eu ouvi uma irmã dizer o seguinte: mães de joelhos, filhos de pé. E eu digo para as irmãs: nós, mulheres de joelhos, nós venceremos, nós estaremos de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Então, irmãs, para que sejamos cheias do Espírito Santo, vamos nos despojar de todo o nosso eu. Falando com o Senhor, preparando essa mensagem, eu falei com Deus: Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale com as irmãs? Porque não sou eu quero que o Senhor coloque as palavras adequadas. E a gente fica assim pensando, né? Ai, aquelas palavras, né, mais robustas, mas o Senhor quer o quê? É a simplicidade. E é na simplicidade que o Senhor age, irmãs. É na simplicidade. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer que nós estejamos despojando do nosso eu, tirando tudo aquilo que tem nos acabrunhado, que tem nos deixado ansiosas. Deus quer um renovo. Como que nós vamos ser cheios do Espírito se a gente fica só atribulada, preocupada, reclamando? Vamos refletir um pouco. Será que está valendo a pena ficarmos nessa ansiedade toda, nesse corre-corre, sem ter tempos, né? Sem ter o tempo disponível com o Senhor? E nessa manhã, Deus, né, está falando que diante de Deus você pode prantear, você pode sentir-se fraca, sem forças, mas creia, minhas amadas, que é nesse momento que nós mais nos sentimos fracas, é que nós estamos nos fortalecendo. Porque a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É aí que eu sou forte, porque quem nos fortalece é o Espírito Santo. Agora, distante de Deus, muitas vezes a gente acha que, estando distante de Deus, por mais força que você pensa que você tenha, é o momento de mais vulnerabilidade. Então, às vezes, nós esquecemos de agradecer, esquecemos de falar com Deus, levantamos a nossa cama num desespero para poder arrumar as coisas, fazer o café, despachar a criança para a escola, é o nosso trabalho, é a hora que está passando, e aí nós nos tornamos vulneráveis, porque nós não tiramos o nosso tempo com o Senhor. E é nesse momento que o inimigo acha brecha para agir. É uma panela que, né, queima, é uma criança que grita lá, é o marido que xinga, é alguma coisa que acontece, aí você, de repente, já se vê o quê? Completamente, né, fora daquele ambiente celestial que você deveria estar. Então, amadas, vamos repensar isso. Repensar. Como que eu quero ser cheia do Espírito Santo se eu não estou tendo tempo disponível com o Senhor? E quando nós pensamos no tempo, a gente pensa assim: 10 minutos, 20 minutos, uma hora, não importa. Não importa. É o tempo que o Senhor vai te dar. Então, eu não sei se o que eu vou falar aqui, eu não sei se as irmãs vão concordar comigo, mas se a gente não tem tempo, quem faz o tempo somos nós. Então, se você acorda 6, acorda 5. Se você acorda 5, acorde 4 e faça seu tempo com o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis demais, irmãs. Vocês têm acompanhado aí, né, no dia a dia, e nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos urgentemente de nos prostrarmos diante do Senhor. Eu estou sentindo isso esses dias, eu tenho se sentido, sabe, que Deus, ele está, assim, esperando, está, assim, né, o tempo urge para que nós nos coloquemos na brecha. Nós somos mulheres guerreiras, nós somos mulheres amadas do Senhor. Deus nos levantou dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, para que sejamos a coluna que Ele espera que nós sejamos, para levarmos a palavra dEle. Pessoas estão indo para o inferno, irmãs, sem a palavra do Senhor. Eles estão indo porque eles não conhecem. E muitas vezes, irmãs, nós passamos, né, ao largo.
Passamos ao largo e eles ali morrendo ao nosso lado, sem ouvirem a palavra. Nós somos mulheres que o Senhor escolheu para levarmos a palavra. E muitas vezes o comodismo nos tira da presença. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer o quê? Mulheres despojadas, mulheres sensíveis à palavra. E para que sejamos essas mulheres cheias do Espírito Santo, só depende de nós. E outra coisa que eu queria deixar assim para as irmãs, ouvindo a pregação do pastor no domingo, né? E ontem também lá na capacitação, eu assim, né, o Senhor me chamou a atenção em alguns momentos. E no sermão do pastor Itamar, ele deixou bem claro que para ser cheio do Espírito Santo, só depende de nós, só depende de mim, só depende de você. E como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Vamos buscar o Senhor, né? O cristianismo, ele é vida no Espírito. O pastor Itamar falou isso. Cristianismo é vida no Espírito. E como que nós vamos ter vida no Espírito, irmãs? Se a gente não tem tempo nem de agradecer o Senhor, como que nós vamos ser mulheres cheias do Espírito? Outra coisa, Deus não age na passividade. E o que é ser passiva, né? Deus não age na passividade. Então, que nós nos levantemos como mulheres guerreiras do Senhor, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, para que nós possamos vencer todos os dados inflamados do inimigo e levantarmos a bandeira da vitória, irmãs. Deus está me impelindo a dizer a algumas pessoas aqui nesta manhã que você tem que impelir a bandeira da vitória na sua casa. Orai para os seus filhos. Ungir a sua casa. Em cada cômodo da sua casa e ore e entregue ao Senhor a sua família, os seus filhos. Irmãos, o inimigo ele está sedento para tragar as nossas famílias, nossos filhos. E que nós sejamos mulheres guerreiras de oração, cheias do Espírito Santo, para que quando você abrir a sua boca e falar para trás, Satanás, esta casa do Senhor Jesus, a minha família do Senhor Jesus, oh glórias! Ore chamarás. Ore clamaxeres samanaras. Nossa família do Senhor Jesus, os nossos filhos são do Senhor Jesus. E como mulheres cheias do Espírito Santo, nesta manhã, irmãs, eu declaro: nós somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E nada vai nos deixar desfalecidas, porque nós temos a força do Senhor conosco. Não vai ser nada vai nos impedir de seguirmos avante. Sejamos mulheres cheias do Espírito. Sejamos mulheres cheias do Espírito, amada. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor diz nesta manhã: não desanime, eis contigo estou. Não desanime, não desanime. Então, irmãs, ninguém, como o pastor Itamar falou, e ele ainda repetiu isso ontem lá na capacitação, no final: ninguém bebe água de boca fechada. Alguém bebe água de boca fechada, irmãs? Não. Ninguém bebe água de boca fechada. Então, amadas, abrem as suas bocas e profetiza dentro da sua casa, profetiza no seu trabalho, profetiza: a minha casa é do Senhor Jesus, os meus filhos são do Senhor Jesus, os esposos são do Senhor Jesus, eu sou do Senhor Jesus. E nada vai derrubar, porque nós somos mulheres guerreiras. Você é uma guerreira do Senhor. O Senhor te levantou para você salvar a sua casa. Irmãs, nossos filhos precisam de palavras. E nesta manhã, profetiza, amada, na vida dos seus filhos. Nós temos visto acontecer tantas coisas nas escolas. Como o inimigo tem usado, como o inimigo tem feito, né? Sendo maléficos. Mas nesta manhã eu estou pedindo a Deus, em nome de Jesus, que nos encha da unção do Espírito Santo, que fale profundamente aos nossos corações. O tempo
Está pouco, o tempo urge, o Senhor está voltando, Jesus está às portas. E o que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos fazendo como mulheres guerreiras do Senhor? Eu não sei o porquê, eu vou ser sincera com vocês, irmãs. Deus mudou completamente tudo que eu tinha que falar. Eu estou aqui com os papéis, ó. E Deus está mudando todo o contexto. Eu não sei porquê, mas Ele sabe. E Ele sabe que nesta manhã nós possamos refletir nesta palavra, que o Espírito Santo possa nos encher e nos dar capacidade de sermos fortes, sermos guerreiras, porque o Senhor não nos levantou neste dia para sermos fracas. O Senhor não nos levantou para sermos tristes, mas o Senhor nos levantou para que, com a espada empunhada na mão, nós possamos guerrear, guerrear em favor dos nossos, guerrear em nome de Jesus. Que sejamos essas mulheres fortalecidas no Senhor, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, amadas, em nome de Jesus. E eu não vou se estender muito, porque eu sei que, né, o horário já está muito, já, né, vencendo. E uma coisa que me tocou muito nesse hino também, né, que foi tocado, é que Deus, irmãs, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Oh, glória! Creia, minha amada. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, na minha vida. E aonde o Senhor nos plantar neste dia, que saiam palavras proféticas dos nossos lábios, que você profetiza na sua casa, no seu trabalho, palavras de poder, e esse lugar vai ser sacudido pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor nos diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. E a palavra do Senhor diz, né, que vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito Santo de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Amadas, nós podemos, porque nós somos força. O Senhor nos dá essa força, o Senhor nos impele essa força. E Ele nos diz: somos guerreiras do Senhor, mulheres lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Por isso, o inimigo já está por terra, ele já está debaixo dos nossos pés, porque nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres lavadas no sangue do Cordeiro, mulheres destemidas, e vamos marchar. Marche, irmãs, marche, marche na sua casa. Comece a marchar na sua casa, profetiza, profetiza, porque o Senhor te dá poder. Ele disse que no nome dele nós faremos coisas muito maiores. E ele está nos dando poder nesta manhã. Ele está nos falando: vá em frente, siga, porque eis que estou contigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor, nesta manhã, faça resplandecer a glória dele sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, tá? E que a graça do Senhor, ela seja sobre todas nós. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Deus cuida de você. Você vai, né, dizer no final de tudo: valeu a pena acreditar em Deus. Deixa o mundo inteiro falar, como diz a música, né, o louvor. Deixa o mundo inteiro falar, duvidar. Deus vai fazer um milagre. E eu quero dizer nesta manhã, irmã, minhas queridas irmãs, Deus já está fazendo um milagre aí na sua casa. Glória a Deus. Deus já está fazendo um milagre acontecer. E você vai testemunhar do que Deus vai fazer. Eu não sei, né, o que você tem pedido a Deus. Eu não sei quais são, né, os seus desejos, os seus sonhos. Mas de uma coisa eu sei. Deus vai fazer acontecer. Porque você é uma mulher de Deus, você é lavada e remida no sangue do Cordeiro, você é coluna na sua casa, você é bênção, o Senhor te levantou, o Senhor te deu vida, saúde, para você marchar, marchar em favor da sua família, marchar em favor do seu trabalho, onde quer que o Senhor te colocar, me colocar, que sejamos bênção, que sejamos luz e que sejamos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus.
valeu a pena acreditar e vai valer a pena acreditar até que o Senhor volte para resgatar o teu povo. E nós já estamos, né, aguardando esse momento, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade e eu passo a palavra para a pastora. Em nome Amém. de Jesus. Amém, Enilde. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra poderosa, né? E eu estava conversando com algumas irmãs, né? E a gente estava comentando sobre isso. Deus tem dado tantas palavras, né? Para a gente. Tem sido algo tão poderoso que o Senhor tem reservado para a gente. O que me vem na mente é assim: o Senhor está só nos preparando para aquele grande dia. Ele está nos despertando para aquele grande dia. Porque cada vez que a gente vai no culto, cada vez Deus está nos surpreendendo com a palavra nova, com algo novo, com um vinho novo. A gente sai assim. Gente, eu já ouvi um pastor falando que o pastor Luiz Hermínio, né? Ele diz assim: culto bom não é aquele culto que você sai, ai, culto bom, tá? Não é quando você sai assim, nó, que isso, gente, eu preciso mudar, nó, sai, sabe? Então, culto bom é esse, porque ele nos confronta, né? É onde ele começa a nos despir, assim, né? De nós mesmos. E o Senhor tem feito isso com a gente, né? Então, tem sido um momento, assim, poderoso, sabe? Então, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor está falando. O Senhor está falando, esse tempo o Senhor está falando conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor falou conosco nesta manhã, aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Que nós possamos nos revestir, né? Desse poder, dessa graça, que essa graça é que nos dá força, né? Essa graça é que nos sustenta, essa graça é que nos dá condições de nós não esmorecermos, não perecermos, essa graça do Senhor Jesus conosco, que ela se renova cada manhã na nossa vida. A Tânia, eu vi que a Tânia levantou a mão ali. A Tânia quer falar? Tem que ser assim. Pastora, é só um alinhamento, né, na palavra dela, de tudo que ela falou, né, do que a Amém. gente tem recebido lá na igreja, a gente tem sido alinhado, né, é um alinhamento, né. É. E eu queria só fazer um ademo mesmo, né, que ela fala da armadura, de mães de joelho, filhos de pé. E uma vez eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu tenho orado, tenho feito tudo direitinho, mas por quê? Meu filho ainda não foi liberto. E o Senhor falou comigo, você ainda tem vícios. Isso é um alinhamento. Eu falei, eu tenho vício? No que eu sou viciada? Você é viciada em televisão, você é viciada em celular. Então, se você quer a sua casa alinhada, deixe tudo isso. Uhum. Você falou também, não tem como beber água com a boca fechada. Você pula uma refeição ou fica sem se alimentar durante o dia. Então, como nós vamos ficar sem ler a palavra? É só um alinhamento, né? Então, a gente precisa passar em revista a nossa vida, diante de toda a palavra que nós temos recebido, o que aqui ainda está faltando para minha casa estar alinhada. Se eu tenho recebido, o tempo que eu tenho, aonde que eu estou gastando ele? Eu tenho lido Levítico agora, que tem falado de altares, é fome. Eu quero saber que altares são esses. Se eu sou o templo do Espírito Santo, aqui dentro tem um altar. Todo templo tem um altar. Todo templo tem um altar. E o que eu tenho colocado no meu altar? É o meu tempo livre. Entendeu? Só deixar um Amém. Amém. Glória a Deus. acréscimo aí. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, nossa, que palavra, né? Palavra poderosa, viu, Enilde? Que Deus continue te capacitando, te aperfeiçoando, tá? Todas as áreas da sua vida aí, que o Senhor te conduza na direção dele. Amém. E o Senhor nos conduza, né, irmãs? Que possamos estar todas realmente na direção do Senhor, conduzidas por Ele. Amém. Sendo renovadas por Ele nessa manhã, tá? Então, eu creio que cada um aí, como eu recebi essa palavra nessa manhã, né? Mas alguma irmã tem algo que queira falar?
A gente já vai encerrar. Ninguém quer falar, irmãs? As irmãs estão Eu quero falar que tem foto. Shirley, amém, glória a Deus, aleluia. Pode falar, Shirley. A foto? A foto, é a foto, gente. Vamos lá, a foto. Tá certo, todo mundo rindo, né? A foto é porque aparecer rindo, né? Glória a Deus. Foi? Então tá bom. Irmãs, mais alguma irmã quer falar alguma coisa? Sheila não quis rir, não. Você saiu sem Oi? rir na foto, hein, Sheila? O que foi? A Eu Sheila não acho quis que a rir, imagem não. dela tá Tá congelada. paralisada? É. Tá. Agora foi. Eu quero falar uma coisa. Quem é que quer falar? Edenilson. Sheila. Oi, Denise, Adeus. pode falar. Aqui, vocês gravaram, né? Porque minha energia caiu aqui, ó. Eu só voltei agora. Eita, Shirley gravou? Tá gravando. Vou até Tá parar aqui bom, agora. E Glória a Deus. aí, mas, tá bom. gente, Muito eu comecei obrigada. um tiquinho. Eu comecei a gravar um tiquinho depois que começou. Sempre que tiver a live, se vocês quiserem me lembrar, gente, que tem hora que o TDAH bate forte, eu esqueço. Pode me lembrar bem no comecinho. Amém, amém. Meninas, então nós vamos orar, né? Para nós encerrarmos. Queria pedir a Angélica para fazer essa oração, para a gente estar encerrando nessa manhã. Amém, Angélica? Amém, amém. Glória a Deus, Senhor. Oh, Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Nós rendemos graças ao Senhor. Como diz lá no Salmo, Senhor, que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, de poder ouvir a tua palavra, de podermos, meu Pai, ser transformados, Deus, e sermos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Que nós possamos dar lugar, Senhor, para que o teu Espírito, Senhor, mova nas nossas vidas, para que o teu Espírito, Senhor, nos transforme, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tenha a liberdade, como diz no Salmo 139, foi o Senhor que nos criou, o Senhor sabe tudo ao nosso respeito. Que nessa manhã, Pai, o Senhor possa renovar aquela mulher que está cansada, que o Senhor traga o ânimo para aquela que está desanimada, que a força do Senhor, Pai, possa ser sobre a nossa vida, porque nós sabemos que quando estamos fracos, Senhor, é a força do Senhor que vem sobre nós, é na força do Senhor que nós caminhamos, é na força do Senhor, Pai, que nós vencemos, Deus, as batalhas, que em nome de Jesus, eu quero entregar nessa manhã, Pai, cada família aqui representada diante do Senhor, cada batalha, Senhor, que cada uma dessas mulheres tem enfrentado, que nós temos enfrentado diante do Senhor, nós entregamos, eu entrego diante do Senhor nessa manhã, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê vigilância, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós recebemos aqui, tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã, que nós possamos, Senhor, nos posicionar diante disso, porque sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, depende da nossa posição, porque para sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, depende de nós nos posicionarmos no lugar de dependência, de busca, de necessidade da presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós já estamos inseridos num dia que já foi preparado pelo Senhor, que nós possamos corresponder nesse dia, dentro da nossa casa, na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos enviar, Pai, que nós sejamos a resposta do Senhor nessa manhã, que o Teu Espírito nos conduza, porque os Seus filhos são guiados pelo Espírito Santo, o encorajador, o ajudador, o auxiliador, o intercessor, o professor, porque o Teu Espírito, ele nos ensina todas as coisas. Então, nos ajuda nesse dia, seja conosco, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas, amém. Que Deus abençoe cada uma. Então, beijo no coração de vocês, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.